Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni é uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem correndo, vem. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Vem correndo, vem. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Meu nome é Betânia Taíde. Eu escuto o programa da pastora Reni aqui em Olinda. Olá, quem vos fala é Jojo Cabeleireira, da cidade de Gravatá. Sou ouvinte do programa da pastora Reni. Me chamo Maria de Luz, moro na cidade de Feira Nova e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lourdes, sou de Moreno, sou ouvinte do programa da pastora. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Me chamo Maria de Lima, moro em Gravatá, sou ouvinte do programa de Reni. E muito bom, adoro o programa dela. Sou Maria, moro na cidade de Gravatá e sou ouvinte do programa da pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Você já se sentiu sobrecarregado pelas demandas da vida, dividido entre suas responsabilidades e seu desejo de crescer, e uma força te dizendo que você não seria ou não é capaz? E se eu lhe dissesse que há uma maneira de encontrar o equilíbrio perfeito, paz inabalável e verdadeiro cumprimento de suas aspirações? Se eu te dissesse que existe um Deus todo-poderoso capaz de quebrar qualquer obstáculo e te fazer vencedor de todas as suas lutas? Hoje, explorarei a profunda verdade por trás de colocar Deus acima de tudo. Também farei uma poderosa oração com você em nome de Jesus. Então assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Imagine um habilidoso equilibrista caminhando graciosamente sobre um fio fino, alto acima do chão. A multidão abaixo assiste em admiração, perguntando-se como tal feito é possível. O segredo não reside na força ou agilidade do equilibrista, mas em seu foco inabalável em um ponto fixo à frente. Esse ponto fixo proporciona estabilidade, orientação e confiança, permitindo que o equilibrista navegue pelo caminho precário com facilidade. Da mesma forma, quando fixamos nosso olhar em Deus, fazendo dele nossa prioridade suprema, encontramos a estabilidade e a orientação necessárias para enfrentar os desafios da vida. Como diz a Escritura em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos agora olhar para 3 perspectivas poderosas sobre colocar Deus acima de tudo que revolucionarão sua fé e transformarão sua vida. Número 1. O poder do alinhamento divino. Amados irmãos e irmãs, vamos explorar o profundo impacto de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, acessamos uma fonte de sabedoria e força, além das nossas capacidades humanas. Esse alinhamento não é sobre perfeição,
mas sobre buscar consistentemente a orientação de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Imagine ser um navio navegando por águas traiçoeiras sem uma bússola. Você estaria à mercê de correntes imprevisíveis e perigos ocultos. Mas com uma bússola confiável, você pode navegar com segurança até seu destino. Deus é nossa bússola espiritual, guiando-nos pelos desafios e incertezas da vida. Quando priorizamos nosso relacionamento com Ele, ganhamos clareza e direção. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, encontramos este poderoso lembrete. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esses versículos enfatizam a importância de entregar nosso entendimento limitado à sabedoria infinita de Deus. Ao reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, convidamos sua orientação para cada aspecto de nossas vidas. Isso não significa que nos tornamos passivos ou negligenciamos nossas responsabilidades. Pelo contrário, colocar Deus em primeiro lugar nos capacita a viver com maior propósito e eficácia. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, começamos a ver oportunidades que de outra forma poderíamos ter perdido. Desenvolvemos um senso aguçado de discernimento, capaz de distinguir entre o que é realmente importante e o que é apenas urgente. Nossas decisões passam a ser guiadas por princípios eternos, em vez de emoções ou circunstâncias passageiras. Esse alinhamento também traz um profundo senso de paz e contentamento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, temos a promessa: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não depende das condições externas, mas flui de nossa conexão com Deus. Ela nos sustenta nas tempestades da vida e nos dá força nos momentos de fraqueza. Colocar Deus em primeiro lugar também transforma nossos relacionamentos. À medida que crescemos em nosso amor por Deus, nos tornamos mais capacitados para amar os outros. Aprendemos a ver as pessoas através dos olhos de Deus, com compaixão e graça. Essa mudança de perspectiva pode curar relacionamentos quebrados e aprofundar conexões significativas. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, somos lembrados de que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ao experimentarmos o amor de Deus, somos preenchidos com um amor que transborda para aqueles ao nosso redor. Esse amor se torna a base para todas as nossas interações, criando um efeito dominó de positividade em nossas comunidades. Além disso, alinhar-se com a vontade de Deus nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida. Não mais dependemos apenas de nossa própria força, mas extraímos de uma fonte infinita de poder. Em Isaías 41, versículo 10, Deus nos assegura: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essa promessa nos lembra de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, podemos enfrentar qualquer obstáculo com confiança, sabendo que Ele está ao nosso lado. Priorizar Deus também traz uma mudança na nossa perspectiva sobre sucesso e fracasso. Começamos a medir nossas vidas não pelos padrões do mundo, mas pela nossa fidelidade ao chamado de Deus. Isso nos liberta da pressão de constantemente nos compararmos com os outros ou de perseguirmos conquistas temporárias. Em vez disso, encontramos realização em viver o propósito de Deus para nossas vidas. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus declara: "Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Quando nos alinhamos com os pensamentos e planos de Deus, acessamos um futuro cheio de esperança e propósito. Colocar Deus em primeiro lugar também cultiva um espírito de gratidão em nossas vidas. Tornamo-nos mais conscientes das bênçãos de Deus, grandes e pequenas. Essa atitude de gratidão transforma nossa visão, ajudando-nos a encontrar alegria mesmo em circunstâncias difíceis. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, somos instruídos: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." À medida que priorizamos nosso relacionamento com Deus,
A gratidão se torna uma resposta natural à sua bondade. Por fim, alinhar-se com a vontade de Deus nos dá um senso de perspectiva eterna. Começamos a ver nossas vidas no contexto da história maior de Deus. Essa perspectiva nos ajuda a tomar decisões que têm impacto duradouro, não apenas ganhos temporários. Em 2 Coríntios 4, versículo 18, somos encorajados: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ao colocar Deus em primeiro lugar, investimos no que realmente importa para a eternidade. Número 2. Superando distrações mundanas. Meus queridos amigos, nossas vidas modernas estão cheias de ruído constante, demandas e tentações que podem facilmente nos afastar de nossas prioridades espirituais. Mas quando nos comprometemos a colocar Deus acima de tudo, desenvolvemos a força para resistir a essas distrações e manter o curso. Pense na sua atenção como um recurso precioso, como água no deserto. Assim como um viajante sábio raciona cuidadosamente seu suprimento de água, devemos ser intencionais sobre como alocamos nossa atenção. Quando priorizamos Deus, garantimos que nosso recurso mais valioso seja direcionado para o que realmente importa. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus nos ensina: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse versículo nos lembra que aquilo que mais valorizamos naturalmente capturará nossa atenção e moldará nossas ações. Ao escolher conscientemente valorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo, alinhamos nossos corações com a sua vontade. Uma maneira prática de superar distrações mundanas é estabelecendo uma rotina diária de buscar a Deus. Isso pode envolver reservar tempo para oração, leitura das Escrituras ou simplesmente sentar-se na presença de Deus. No Salmo 5, verso 3, vemos um exemplo desse compromisso. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ao começar o dia com Deus, definimos o tom para tudo que segue. Criamos uma âncora espiritual que nos ajuda a manter a firmeza quando surgem distrações. Outra chave para superar as distrações é aprender a praticar a atenção plena na presença de Deus. Isso significa estar totalmente presente em cada momento, consciente da constante companhia de Deus. No Salmo 16, versículo 8, somos encorajados: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Essa perspectiva nos ajuda a filtrar o ruído desnecessário e focar no que realmente importa. Também é importante reconhecer. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Divulgue o seu clipe no Christian Sonic. Já somos mais de 5 milhões de seguidores nas maiores mídias sociais. Me chama no Zap 61996248171 ou na segunda opção 61998773063. Que o amor cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Que o amor cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni.
de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Deus, boa tarde, queridos ouvintes. Eu queria falar a respeito do que está em Salmos 68:5, que diz: Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Aqui está nos Salmos, né? Davi escreveu esses salmos dizendo que Deus é pai dos órfãos e defende as viúvas. E Ele é um Deus em sua santa habitação. Queridos, vejam bem. O cuidado de Deus em relação aos necessitados é bem notório. Entre várias leis que Deus entrega ao povo por meio de Moisés, na época do Antigo Testamento, aparece esta, mostrando que ele tem um carinho especial pelos estrangeiros que viveriam no meio do povo de Israel, bem como pelos órfãos e pelas viúvas. Essas eram figuras que representavam os mais carentes daquela sociedade naquela época. Agora, para, queridos, garantir a subsistência desses pobres, Deus então ordena que os demais, ao realizar as suas colheitas, fizessem algo muito prático e, quando fosse realizar suas colheitas, deixassem um feixezinho para trás, deixasse cair ou colocasse o feixezinho para trás. Mas para isso eles não poderiam voltar a pegá-lo. Então, naquela época, ao colher azeitonas, sacudindo os galhos das árvores, aí não deveriam colher o que sobrasse nos ramos. Quando colhesse as uvas, também não deveria voltar para colher o que ficava para trás. Isso aí também tinha outras leis que mostravam que sempre deveria ficar algo para aqueles necessitados. No livro sagrado, lá em Levítico 19, de 9 a 10, nos fala sobre o que pertencia aos necessitados. Agora, em nossos dias atuais, queridos, os estrangeiros, órfãos, viúvas, nem sempre são os mais carentes. Ainda, queridos, que muitas vezes mereçam uma atenção especial. Eu creio que os necessitados atuais são todos aqueles que precisam da nossa ajuda, como os que têm fome, frio, estão enfermos, enlutados, abatidos, desorientados, e etc, etc, etc. Agora, eu creio que, com certeza, o princípio que Deus nos deixou nesta passagem bíblica, esse se aplica a todos eles e devemos ajudá-lo. Aliás, como Jesus deixou muito claro, lá no livro sagrado, Mateus 25:31, é sempre bom lembrar que ajudar um necessitado é como ajudar o próprio Senhor, que nos abençoará. Em resumo, vejo que esta porção bíblica mostra, entre outras coisas, que Deus, Ele se preocupa muito com os necessitados. E que nós também devemos lembrar que Deus já nos ajudou
em situações de necessidades. Ele já providenciou ajuda aos carentes. Devemos lembrar disso. E existe também um mandamento que recebemos do Senhor, que providencia ajuda aos carentes. É um mandamento que recebemos do Senhor. E que seremos sempre recompensados por Deus ao ajudar o nosso próximo. Ou seja, ajudar. Você ajuda e você será abençoado. Tá bom assim? Então ajude. É muito bom ajudar aqueles que necessitam. Finalizando, eu deixo para vocês dizendo que Deus abençoa aquele que cumpre o dever de ajudar ao pobre. Deus abençoa, com toda certeza, aquele que cumpre, que tem aquele dever de ajudar o pobre, o necessitado. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura, o caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos e nem forças você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos e nem forças você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou lhe falar. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, é Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo.
Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Estes provérbios aqui, que você pode ler no capítulo 3 do livro de Provérbios, ensinam uma realidade, uma verdade sobre o ser humano que, infelizmente, a maioria não compreende. Qual é esta verdade? Nós somos limitados pelo nosso próprio entendimento. Ou seja, o nosso mundo vai até onde o nosso entendimento chega. Depois do nosso entendimento, nós não conhecemos mais nada. Não sabemos mais nada, porque já foge da nossa alçada, foge do nosso poder, do nosso alcance, do nosso conhecimento. Simplesmente foge. E, a não ser que você esteja preparado para dizer que você sabe tudo e que você entende tudo, você tem que reconhecer que o seu entendimento é limitado. O seu, o meu, de qualquer pessoa. Pode ser a pessoa mais inteligente deste mundo, com QI mais elevado. Pode ser uma pessoa de 90, 100 anos, que viveu uma vida longa, plena. Uma pessoa estudiosa. Qualquer que seja a pessoa, ela não tem entendimento de tudo. Ela pode ter um grande, vasto entendimento do campo de interesse dela, do campo de trabalho, de estudo, de experiência e dedicação que ela tenha. Uma pessoa pode entender tudo sobre jardinagem, porque ela viveu a vida dela toda se dedicando às plantas, ao jardim, ao cultivo. Mas ela não entende nada, por exemplo, de astronomia. Ela não entende outra coisa, ou muitas outras coisas, além daquele campo de conhecimento que ela tem. Então, quando a palavra diz, não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração, ela está nos alertando para este grande perigo de achar que porque nós pensamos de um certo jeito, porque nós entendemos algo de uma certa forma, aquilo é final. Aquilo é fato verdadeiro e final. Acabou. E nós somos apenas uma gotinha no oceano de tudo que existe, de todo o universo, todo o mundo ao nosso redor. Por isso, é preciso um pouquinho mais de humildade e não buscar ser sábio aos nossos próprios olhos. Por exemplo, muitas pessoas, hoje em dia, justificam praticamente qualquer coisa que elas fazem, elas justificam dentro do seu próprio entendimento. Há quem justifique, por exemplo, pedofilia. Você encontra pessoas no mundo que justificam pedofilia. Inclusive, há um movimento no mundo para decretar a pedofilia como uma doença e não como um crime. Porque se a pessoa é considerada doente, então ela não pode ser presa, ela não pode ser julgada. Ela é doente. A doença dela é que ela gosta de crianças sexualmente. Então, quer dizer, há mentes supostamente inteligentes neste mundo, mentes estudadas, estudiosas, que justificam a pedofilia. Ora, eu não preciso ir muito mais longe para você entender que há quem justifique praticamente qualquer coisa, qualquer prática, qualquer decisão neste mundo, desde que seja aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer. Ou seja, se o ser humano for deixado à sua própria consciência somente, ao seu próprio entendimento,
ele vai se destruir. E é o que está acontecendo no mundo. O ser humano é a única espécie que se destrói. A única espécie. Por quê? Porque segue o seu próprio entendimento, segue a sua própria consciência. E quantos, e fazendo às vezes atrocidades, justificam as mesmas dizendo: a minha consciência está limpa. Nada me acusa, a minha consciência não me acusa. Há quem cometa adultério e diga: a minha consciência não me acusa. Há quem roube e diga: a minha consciência não me acusa. Não é isso? Logo, você tem que entender que a consciência humana, ela pode ser ou estar cauterizada. Ela pode sim estar doente. E é incapaz de, por si só, julgar todas as coisas. Então, por isso que a Bíblia nos aconselha aqui no livro de Provérbios e em tantos outros lugares, que nós não venhamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, porque isso é perigosíssimo. Nós podemos justificar praticamente qualquer coisa no nosso entendimento, na nossa consciência, desde que aquilo seja favorável a nós, de acordo com os nossos gostos e objetivos. Mas o conselho de Deus é que nós tenhamos uma mente muito mais aberta, para que tenhamos um alcance mais amplo, nós venhamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso significa o seguinte: eu não devo viver somente pelo meu entendimento, somente pelo que eu sei. Eu devo me colocar dentro da vontade de Deus, dentro da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque este sim é vasto, infinito mesmo. E ele sabe sempre o que é perfeito, agradável e bom para mim e para todas as pessoas, sem detrimento de ninguém. Então eu tenho que me sujeitar, me submeter ao entendimento de Deus, me submeter aos caminhos de Deus. E dizendo aqui: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quer dizer, eu tenho que entender que há alguém maior do que eu, maior do que o meu entendimento, que me julga, que sabe mais do que eu. Temer ao Senhor aqui não é o medo em si, de pavor, mas é o temor de respeito, de reconhecimento. É o temor de saber: ele é mais do que eu, ele sabe melhor do que eu. Então, de repente, o que eu penso não está correto, não está alinhado com a vontade dele. Deixe-me ouvir o que ele tem a dizer. Deixe-me buscar os caminhos dele. Então, quando essa atitude existe dentro da pessoa, ela se torna verdadeiramente sábia. É curioso, não é? É como muitos paradoxos da Bíblia, né? Aqueles paradoxos: os últimos serão os primeiros serão os últimos, não é? Os paradoxos bíblicos que falam que quando alguém me amaldiçoa, ela vai ser amaldiçoada, e quando alguém me abençoa, eu vou ser abençoado, né? Se eu sou da fé, se eu tenho aliança com Deus, como Abraão. Esse paradoxo aqui também é muito curioso, porque é quando eu reconheço que não sei tudo que eu passo a ser sábio. Muito curioso isso. É quando eu reconheço que o meu entendimento é limitado que ele se expande. Então é preciso você talvez sair da sua caixinha, porque talvez você está numa caixinha do seu próprio entendimento, numa prisão do seu próprio entendimento, onde você está convencido de que você está certo e que a sua verdade, né, outra expressão dos dias atuais, a sua verdade é a verdade e a única e não a outra. Talvez seja preciso você sair desse mundinho onde você acha que você está certo e todo mundo está errado. Que você é a sua esposa que está errada, é seu marido que está errado, são seus pais que estão errados, é o mundo que está errado e você está certo. Você não poderia jamais estar errado. Afinal, você, sem perceber aos seus próprios olhos, você se tornou o seu próprio Deus. Você se tornou sábio aos seus próprios olhos, quer dizer, você se vê como sábio. E a Bíblia diz: não sejas sábio a teus próprios olhos.
Não se veja assim. Você tem que ver as suas limitações, porque elas sim são reais. E você achar que você é sábio, isso é ilusão. Então, tendo essa humildade, essa disposição, essa mente aberta, curvada, submissa diante de Deus, ele poderá enchê-la, ele poderá falar com você, ele poderá guiar a sua consciência, o seu entendimento, e aí sim você vai progredir, como diz aqui. Ele vai endireitar as suas veredas, ele vai endireitar os seus caminhos. Se os seus caminhos estão todos tortos, todos, sabe, bloqueados, ele vai endireitar, seus caminhos vão começar a aplanar. Quando você reconhecer a Ele em todos os seus caminhos. Experimente fazer isso, porque isso vai trazer um muito maior e melhor resultado na sua vida do que você achar que tudo é do seu jeito, que você já sacou tudo, você já sabe tudo e não há mais nada que ninguém possa ensiná-lo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Seguirei em fé. Seguirei em fé. Na rede Missões.
em fé. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Somos um povo feliz, escolhidos por Deus, somos a igreja, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, chamados para anunciar as boas novas de Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Somos sal da terra, vamos provocar sede de Deus, a fonte de água viva que não para de jorrar. Somos luz do mundo, vamos incendiar com a palavra de Deus até Jesus voltar. Tem sal em suas lágrimas que adubam e regam orações. Essas lágrimas geram fruto e permanecem bons. Somos sal da terra, vamos provocar sede de Deus, a fonte de água viva que não para de jorrar. Somos luz do mundo, vamos incendiar com a palavra de Deus até Jesus voltar. Brilhe e resplandeça a glória de Deus, brilhe e resplandeça a glória de Deus, brilhe e resplandeça a glória de Deus. Deixa o fogo pegar, deixa a chama arder, deixa o Espírito Santo brilhar em você. Deixa o fogo pegar, deixa a chama arder, deixa o Espírito Santo brilhar em você. Somos luz do mundo, vamos incendiar com a palavra de Deus até Jesus voltar. Com a palavra de Deus até Jesus voltar. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Me chamo Maria de Lourdes, sou de Moreno, sou ouvinte do programa da pastora. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Devido ao momento maravilhoso que tenho vivido, Deus tem me proporcionado este momento de retorno. Algo que me chama bastante atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Meu primeiro CD foi aos 14 anos. E agora, Deus permitir o meu retorno, né, com 44 anos. Então, exatamente o quê? 30 anos depois. E eu louvo ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito. A palavra do Senhor diz: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. E neste momento, eu quero oferecer ao Senhor o meu louvor com uma estrofe só de um hino que resume tudo, e é este:
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Que o Senhor Jesus seja adorado e glorificado nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leal de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Ele é companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leal de Judá. Esse Deus é tremendo, o forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestades que Ele não acalma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, o forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestades que Ele não acalma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Oh, Jesus, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. São
Samuel. Meu Deus do céu, estou aqui impactado com a qualidade da sua voz, seu nível técnico muito alto. Você usou os drives ali na hora certinha e levantou todo mundo. Você tem um potencial incrível, uma presença de palco fenomenal. Parabéns, você conseguiu emocionar todos nós. Samuel já falou, agora é Tom Carlos. Olha, você é nova, mas tem muita personalidade, né? Tua voz é maravilhosa, muita personalidade. Você é pequenininha, mas tem uma voz gigante, né? Uma personalidade gigante. E acho que isso é muito importante. Tem muito cantor que começa a cantar e a voz dele se parece com um, se parece com o outro. Eu, quando tinha a sua idade, minha voz lembrava Marquinhos Gomes, lembrava... Ah, você parece com... Não, você já tem a sua personalidade vocal, tá bom? Então, parabéns. Acho que o mundo vai ser pequeno para você. Muito sucesso. Uau! A gente pensou muito igual, eu estava aqui ouvindo você. Falei, gente, que diferente, que novo. Mas que, ao mesmo tempo que é imponente a sua voz, ela é macia e aveludada. E dá vontade de ouvir. Eu não queria que você acabasse aqui. Voz linda, personalidade única, parabéns, Deus abençoe você. Muito obrigada. Oi, parabéns, mais uma. Parabéns, mais uma, obrigado. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Alguém fez uma pergunta: como é a fé? Eu preciso sentir ou só falar eu creio? Parece uma pergunta simplória, mas não, é uma pergunta muito inteligente e muito importante, por sinal. Como é a fé? Como é crer? Como é a fé em Deus? Vamos lá entender sobre este grande poder que Deus deu exclusivamente ao ser humano. Eu não sei se você sabia, mas a fé, ela é exclusiva ao ser humano. Você não vai ver nenhum tipo de animal, nenhuma espécie de animal por aí organizando, por exemplo, uma religião. Você não vai ver nenhum grupo de passarinhos se reunindo para fazer um culto, não é? Apesar de que os animais, por si só, a natureza por si só, adora a Deus, proclama a glória de Deus. Mas não da forma que o ser humano pode fazer consciente, voluntariamente. Os animais não têm fé. Os animais, eles agem basicamente por um instinto primitivo. Quando o animal corre atrás da sua presa, quando ele tem qualquer tipo de comportamento, ele é motivado pelo instinto primitivo de sobrevivência. Então, não tem fé ali. Mas já o ser humano, ele foi dotado por Deus do poder de crer, o poder da fé. Daí vem tantas religiões no mundo. Deus não deu a fé ao ser humano para que ele inventasse religiões. Ele deu a fé ao ser humano para que ele se relacionasse com Deus. Mas quando o ser humano deixa a fé em Deus, não pratica a fé no verdadeiro Deus, no Criador, então ele tem que usar essa fé de alguma forma. E aí vem as religiões, aí vem a crença nas estrelas, nos horóscopos, nas pedras, nos cristais, no disco voador e tudo mais. Não é? Então vem as crenças porque a fé está dentro do ser humano. Então ele tem que manifestar essa fé de alguma forma. Então vamos entender esse poder que Deus deu exclusivamente ao ser humano. Ora, a primeira pergunta é preciso sentir para ter fé? E a resposta é não. A fé não tem nada a ver com sentimento. Disse popularmente que a fé é um sexto sentido. É uma forma de expressar que a fé está acima da visão, dos 5 sentidos, não é? Da visão, do tato, da audição e etc. A fé está acima dos sentidos naturais do ser humano. E que em si está correto, porque a fé ela vai além
de qualquer sentido ou sentimento humano. Mas ela não é um sentido. Você não sente pela fé. A fé ela está talvez mais relacionada a uma intuição, mas também não é apenas uma intuição. Porque a intuição você não sabe de onde vem. Você não sabe por que você tem uma intuição de fazer alguma coisa. E pode ser simplesmente um engano, uma intuição enganosa. Já a fé em Deus, ela vem de uma fonte, que é Ele. A fé em Deus ela não tem a ver com sentimento, porque o que suscita a fé nele é a palavra. Aí você entende por que os animais não têm fé, porque os animais não falam e os animais não entendem fala. Os animais têm sim uma reação a um som repetitivo. Por exemplo, você dá o nome do seu cachorro de Totó e ele vai ouvindo aquele nome Totó, 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 Totó. Ele entende que você está interagindo com ele, mas ele não faz ideia do que Totó significa, que Totó se escreve com T-O-T-O. Ele não tem ideia disso. Ele está apenas reagindo a um som. Ele não tem inteligência para decifrar aquele som. Mas o ser humano, por ter a inteligência para falar, para verbalizar e para entender palavras, então, quando o ser humano ouve a palavra de Deus, essa palavra suscita a sua fé. Essa palavra tem o poder de despertar a fé. Por isso é importante, se você quer ter fé, em vez de você procurar sensações religiosas, procurar sentir isso ou aquilo, é importante que você se exponha à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você quer ter fé, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que começar a leitura e meditação da palavra de Deus, da Bíblia. Então leia a Bíblia. Eu tenho aconselhado as pessoas a lerem a Bíblia, começando pelos evangelhos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está, digamos, o beabá da Bíblia. Eu sei que muitas pessoas aprenderam a deixar a Bíblia aberta em um salmo, como eu aprendi na minha religião anterior. Eu aprendi a deixar a Bíblia aberta no salmo tal, para dar uma boa energia, para trazer umas boas vibrações aí na casa. Né? Só que não trazia vibração nenhuma, porque a Bíblia em si só, sem ser lida e praticada, é papel e tinta. Então, ela não vai trazer boa sorte para você. É preciso você ler, chegar à palavra de Deus com a mente aberta, com o coração aberto, para que através das palavras você tenha a sua fé despertada. É muito importante você fazer isso. Então, se expor à palavra de Deus. Por isso, ir à igreja é importante, porque na igreja, a palavra de Deus, naturalmente, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, é ensinada, especialmente vivida pelos seus líderes, a palavra de Deus ali sendo pregada, você está ouvindo a palavra e a palavra vai despertar a sua fé. E isso não tem a ver com sentimento. Pelo contrário, muitas vezes a fé vai contra o sentimento, vai contra o que você vê, contra o que você ouve. Por exemplo, a fé de Abraão, você lê sobre isso lá em Romanos capítulo 4, diz o texto que ele creu em esperança, ele creu contra a esperança. Em esperança de ter um filho, ele creu contra a esperança. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu corpo. Atentar é o quê? Sentido, visão. Não atentou para o seu corpo já amortecido. Novamente, sentido, o tato. Ele sentia que o seu corpo estava amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele olhava para sua mulher e via como é que ela vai dar filhos. Não deu filhos quando era jovem e agora quando velha. Quer dizer, os olhos, a visão, o tato, a percepção física. Mas diz o texto que ele não enfraqueceu na fé e não atentou para o seu corpo e nem para o corpo de Sara. Mas atentou para quê? Para a promessa. Não duvidou da promessa de Deus, palavra. Ele focou na promessa de Deus, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo, isso é fé, convicção, certeza, de que o que ele tinha prometido,
o que Deus tinha prometido, palavra, Deus deu a palavra, empenhou a palavra, também era poderoso para o fazer. Então Abraão baseou a sua fé em nada, zero de sentido, zero de sensação e sentimento, e 100% na palavra de Deus. Isso é fé. Então a fé vem de ouvir a palavra, exponha-se à palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, se possível, quando você acordar todos os dias, antes de ler qualquer notícia, notificação no seu celular, o WhatsApp, antes de qualquer informação que você colocar na sua cabeça, ligar a rádio, televisão, antes de qualquer coisa, abra a palavra de Deus e leia, que seja um versículo. Gaste alguns minutos com aquele versículo, pensando, meditando, perguntando como eu posso aplicar isso na minha vida, o que isso me ensina. E isso vai ser força para você e vai despertar a sua fé. Então, a fé não precisa sentir absolutamente nada. Precisa apenas crer na palavra. E aí a segunda parte da pergunta é só falar eu creio? Falar que crê, ou seja, a confissão de fé, ela é importante, mas ela não é um mero falar por falar. Ela é uma expressão do que está dentro da pessoa. Então, muitas pessoas, infelizmente, falam que creem. Dizem, a Bíblia diz que inclusive os demônios creem. Os demônios creem, mas não basta você falar da boca para fora. Jesus repreendeu severamente os fariseus, dizendo: esse povo me louva com seus lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então é preciso que quando você falar, quando você confessar a palavra de fé, você faça isso do seu ser, do seu íntimo, do seu interior, para que não seja uma mera repetição de palavras, que não seja uma espécie de abracadabra, não é? Ritual de pensamento positivo, mas uma confissão de fé na palavra de Deus. Se eu falo, eu creio, se eu falo, eu estou curado, eu creio, não é uma forma de me convencer que eu estou curado. Eu não devo falar, eu estou curado para me convencer que eu estou curado. Eu tenho que falar, eu estou curado porque eu concordo com a palavra de Deus que diz, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então eu concordo, eu creio nessa palavra, então eu digo, eu estou curado. Essa confissão é muito importante. E que você evite, se você é uma pessoa de fé em Deus, que você evite confessar o contrário. Ficar falando aquilo que contradiz a sua fé. Não é? No caso da enfermidade, não sei, vamos ver, o médico falou isso, o médico falou aquilo, você fica confessando o contrário que você crê. Também você não deve fazer isso. Então, fé é isso, fé é certeza na palavra de Deus. Não tem nada a ver com sentir, não tem nada a ver com falar palavras mágicas, mas tudo a ver com a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração e na nossa boca. A palavra de Deus eu creio com o coração e com a boca eu confesso. É o que diz a Bíblia. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso aquilo que eu creio. E aí sim, esse músculo da fé vai sendo exercitado e a fé se torna uma realidade na minha vida. Isso é fé. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem correndo, vem. Me chamo Maria de Lourdes, moro na cidade de Feira Nova e sou ouvinte do programa da pastora. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando. Oh, glória, nosso pequeno programa Manancial de Água Viva. Deus continue maravilhosamente abençoando vocês todos, queridos ouvintes. Vamos levar a palavra do Senhor para todos aqueles que ainda não conhecem. Vamos ser firmes, vamos ser corajosos para levar a palavra do Senhor
para todos, que é uma ordem dele. E meu programa ele é apenas uma fagulhazinha, mas eu preciso de vocês para que essa fagulha aumente cada dia mais para levar a palavra de Deus. E eu quero deixar aqui para vocês um recadinho, dizendo para vocês que ninguém tira de vocês aquilo que Deus planejou para a sua vida. Descanse, confie no Senhor e todas as demais coisas Ele proverá. Tá bom assim para você nessa tarde de hoje? Que Deus possa continuar agindo com essas palavras em suas vidas, meus queridos ouvintes. E é por isso que agora, neste momento, está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.